Neste sábado, eu explicava a alunos de marketing digital que a principal causa do fim de um produto não são novas tecnologias, concorrentes ou regulações. O que mata uma marca é seu próprio público quando encontra uma alternativa que percebe como mais vantajosa para si. Por isso, as salas de cinema estão passando por um momento da verdade com o potencial de transformar um produto de massa em uma escolha de aficionados. No centro dessa ameaça estão mudanças comportamentais do público derivadas da Covid-19 e do avanço de tecnologias digitais e de telecomunicações. Por isso, apesar de os estúdios estarem com sua produção cinematográfica a pleno vapor, as salas de exibição recebem pouca gente em um nível preocupante. Serviços de streaming como Netflix e Disney Plus normalmente levam a fama por esse esvaziamento dos cinemas, mas sua concorrência é só parte da explicação. Temos que pensar no público que nunca consumiu tanto conteúdo audiovisual, mas agora prefere fazer isso de maneiras diferentes, em experiências que entendem como mais interessantes. As salas de exibição, por outro lado, fazem poucos movimentos para resgatar o vínculo perdido com seus clientes, esperando que eles voltem para um formato que não tem mais o apelo de antes. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Tudo é uma questão de percepção. E não adianta ficar reclamando que os clientes não entendem que a experiência de se ver um filme nos cinemas é muito melhor e tem seu valor. Você e eu podemos até concordar com isso, mas cada um percebe o que quiser sobre qualquer coisa. Não existe percepção errada. Se as pessoas não entendem o seu ponto de vista, isso não é problema delas, isso é problema seu. Colocando isso em números, a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, indica que foram vendidos 44,8 milhões de ingressos no país entre janeiro e julho desse ano. No mesmo período de 2019, foram 88,3 milhões. A renda nominal também está baixa. Nesse ano foram arrecadados 873 bilhões de reais contra 1,44 trilhão no primeiro semestre de 2019. Já o levantamento Hábitos Culturais 3, realizado pelo Itaú Cultural e pelo Datafolha e divulgado nesta quinta, mostra que o cinema foi a atividade cultural mais castigada pelo abandono do público no pós-pandemia. A edição atual da pesquisa aponta que só 26% das pessoas assistiram a pelo menos um filme nos cinemas nos últimos 12 meses. A anterior indicou que mais que o dobro, 59%, fizeram isso em 2019, portanto antes da Covid-19. Na sexta, eu realizei uma enquete no LinkedIn para saber se as pessoas estão indo mais ou menos às salas de exibição. Até o momento, 1.142 pessoas responderam, indicando que 24% estão frequentando as salas regularmente, 44% estão fazendo isso menos que antes da pandemia e 25% não estão indo. Os 7% restantes indicaram outras respostas. Os entrevistados destacaram o preço dos ingressos dos cinemas como um dos principais motivos pela diminuição. E com o valor de um ingresso para um filme 2D superando R$ 40 em São Paulo, o programa para uma família de 4 pessoas, incluindo estacionamento e pipoca, ultrapassa os R$ 200 com facilidade. De acordo com dados do IBGE, os ingressos para cinema ficaram 12,43% mais caros em 12 meses. Em comparação, o valor de um único ingresso, do exemplo que eu acabei de dar, não dá e sobra para se assinar qualquer plataforma de streaming por um mês inteiro. A comodidade de se ver o filme na própria casa, no horário que quiser, podendo dar pausa para ir ao banheiro, não? E com um cardápio aí mais variado que o das caríssimas bombonieres dos cinemas, também foi bastante destacado nessa enquete. Não? Até a opção de se ver no streaming um filme com som original e legendas, ao invés de se submeter à maior oferta de cópias dubladas nas salas, foi apontado. Em um país em que a inflação tira comida da mesa das pessoas, não são muitos reais não, que sobram para o entretenimento. Eles precisam ser bem investidos. Se dinheiro é problema, várias redes de cinema criaram pacotes de assinatura não, ou compras pré-pagas.
Do lado do cliente, isso barateia os custos de ingresso. Do lado das salas, fideliza o cliente e garante um aporte com antecedência. A rede Cinemark, por exemplo, lançou em abril o Cinemark Club, que oferece descontos, prêmios e ingressos pelo pagamento de uma mensalidade. Considerando apenas os ingressos, a economia supera 50%. A rede Itaú Cinemas, por sua vez, lançou pacotes de compra antecipada de 8 ou 16 ingressos por menos da metade do preço normal. E já a rede Kinoplex criou o Kinopass, que permite a compra de 5 ingressos com desconto para qualquer dia e sessão. Para trazer gente para as salas, vale até alugar os espaços para eventos corporativos e festas de aniversário até, né? E bom, tudo isso serve como um incentivo para as pessoas voltarem, mas não deve ser suficiente. Como mostram as pesquisas, algo mudou na cabeça do consumidor quando ele descobriu com a pandemia e o streaming que é possível ter uma experiência boa de se ver filmes em casa e, para alguns, até melhor que ir aos cinemas. E não é a primeira vez que os cinemas precisam enfrentar uma ameaça tão grande. Na década de 1980, com a popularização das fitas VHS, que deu origem às videolocadoras, muita gente chegou a decretar a morte das salas. Afinal, por um valor muito menor, as pessoas alugavam os filmes para assistir em casa. O curioso é que a experiência do VHS ela era ruim, com imagem e som de baixa qualidade nas telas, bem pequenas, aliás, não das TVs daquela época. O problema é que os cinemas eram igualmente ruins, com telas relativamente pequenas, uma projeção escura, um som abafado, um ambiente desconfortável. Se nada tivesse sido feito, possivelmente as previsões apocalípticas sobre o fim das salas poderiam ter se concretizado, mas nessa época justamente começaram a surgir as grandes cadeias que nós temos hoje, que transformaram as salas bolorentas que tinha em uma experiência muito superior ao que se poderia ter em casa. E isso salvou os cinemas. Esse é o grande desafio dos exibidores hoje, criar uma experiência que esteja tão à frente do streaming a um preço razoável que as pessoas queiram novamente sair de casa para ver um filme. O que eles oferecem hoje claramente não está sendo mais suficiente. Isso não será feito com meias medidas ou meras adaptações do que já existe. Os cinemas precisam parar de olhar só para a sua crise, para as suas necessidades e passar a prestar atenção no que o consumidor realmente deseja. E não bastam os cinéfilos, que continuam confortáveis com a oferta disponível. Afinal, cinema é um fenômeno de massas. É isso aí, meus amigos. Você tem ido ao cinema, aliás, não? Você já pensou como anda a experiência que você oferece ao seu cliente, qualquer que seja o seu negócio? Lembre-se que ele só continuará sendo o seu cliente se não encontrar uma alternativa que perceba como mais vantajosa para ele. Se precisa de ajuda para identificar isso, mande uma mensagem aqui para mim, será um prazer auxiliá-lo nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.